O Torneio Internacional de Clubes Campeões, ou simplesmente, Copa Rio de 1951, a maior e mais importante competição entre clubes já realizada até então, chegava à sua segunda rodada após os seguintes resultados. No grupo do Rio de Janeiro, o Vasco goleou o Sporting de Portugal por 5-1, e o Áustria Viena, de forma surpreendente, goleou o Nacional do Uruguai, campeão e representante do atual campeão da Copa do Mundo, por 4-0. Já no grupo de São Paulo, o Palmeiras venceu o Olympique de Nice da França por 3-0. Você pode conferir a história dessa partida nesse vídeo. E a Juventus de Turim da Itália venceu com dificuldade a equipe do Estrela Vermelha da Iugoslávia, por 3-2. E, com esses resultados, essa era a classificação após a primeira rodada. Agora o Palmeiras enfrentaria o Estrela Vermelha da Iugoslávia, em busca da classificação antecipada para as semifinais do Mundial de Clubes. Então, no dia 5 de julho de 1951, uma quinta-feira, às 21h30, no estádio do Pacaembu, para um público de 25 mil pagantes, Palmeiras e Estrela Vermelha da Iugoslávia se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo de São Paulo da Copa Rio. O Estrela Vermelha era o campeão da Copa da Iugoslávia de 1950, viria a ser campeão iugoslavo no final daquele ano, e foi o escolhido pela federação de seu país para representar o emergente futebol iugoslavo no Mundial de Clubes. Base da Iugoslávia na Copa de 1950, nada menos que 5 titulares da seleção eram do Estrela Vermelha. Eram titulares da seleção, o goleiro Murkusic, o zagueiro Stankovic, o médio Daić, o centroavante Tomašević e o craque e capitão da equipe, o meia Micic, para muitos o maior jogador sérvio de todos os tempos, e nome do atual estádio da equipe. O time iugoslavo chegou com alta expectativa devido à boa campanha da seleção na Copa de 50, quando venceu seus 2 primeiros jogos, mas foi eliminado ainda na primeira fase para o Brasil, naquele que foi considerado, por muitos, o melhor jogo da Copa. Na primeira rodada, o Estrela Vermelha havia perdido de virada, em jogo muito equilibrado, por 3-2 para a Juventus, com um gol sofrido aos 40 minutos do segundo tempo. O time tinha um grande desfalque, o goleiro Murkusic, que havia se lesionado no último treino antes da competição, sendo substituído pelo jovem Krivokuka. O técnico Brosic, que se utilizava do esquema inglês WM, escalou a equipe apostando em uma forte defesa e rápido contra-ataque para surpreender o favorito Palmeiras. O Palmeiras contava com o retorno de Rodrigues na ponta esquerda e Liminha no comando de ataque, após mais de um mês de inatividade por problema de saúde. O restante da equipe era a mesma que havia vencido o Nice na primeira rodada. Comandou a partida o árbitro francês Gabriel Tordiman, auxiliado por Franz Grill da Áustria e Mário Viana, brasileiro, mas que apitava representando Portugal na competição. Não há nenhum registro fotográfico dos lances da partida e de nenhuma outra realizada à noite na competição, por determinação da organização, após pedidos dos times europeus, pois eles não estavam acostumados com iluminação artificial em seus jogos, e temiam que os flashes atrapalhassem. Logo no início da partida, aos 9 minutos, o craque Micic abriu o placar para o Estrela Vermelha, concluindo uma tabela entre ele e Tomašević. Para piorar a situação, ainda no início de jogo, Luiz Villa sofreu um corte no supercílio e ficou fora do gramado por 5 minutos. Isso fez com que Valdemar Fiume tivesse atuação destacada na partida. Porém o Palmeiras tomou conta da partida e após um breve momento de pressão, empatou a partida com Aquiles aos 33 minutos, concluindo jogada de Rodrigues pela esquerda. O Palmeiras continuou melhor, mas o primeiro tempo terminou empatado. Logo no início do segundo tempo é marcado pênalti para o Palmeiras, após toque de mão de Đurđević, porém Aquiles, que já havia marcado no primeiro jogo, cobrou para fora. Após o pênalti perdido, o Estrela Vermelha foi melhor e pressionou o Palmeiras,
que contou com grandes atuações do zagueiro Juvenal e do médio Valdemar Fiume para não sofrer o segundo gol, além de boas defesas do goleiro Oberdan. Aos 35 minutos do segundo tempo, no pior momento do Palmeiras em campo, o Verdão chegou ao gol da vitória. Em um escanteio após um contra-ataque, Liminha finalizou o passe de Lima e garantiu a classificação antecipada para a segunda fase. Vitória suada que novamente foi criticada pela imprensa, dessa vez com bons argumentos, já que o Estrela Vermelha foi melhor em boa parte da partida. Mesmo com as críticas, o Verdão tinha 4 pontos e já estava classificado para as semifinais da competição. Agora teria pela frente a Juventus da Itália, também já classificada com 4 pontos para definir o primeiro colocado do grupo. No próximo vídeo veremos como foi essa partida, que mudou os rumos para a equipe do Palmeiras.